Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, amadas irmãs. Avisem lá no grupo que nós estamos ao vivo. Glória a Deus pela sua vida. Obrigada, irmã Elaine. As muralhas cairão. Aleluia. Graça e paz, amada irmã. Bom dia, bom dia, bom dia. Você é muito bem-vinda aqui no nosso devocional Mulheres Obedientes. Há poder no nome de Jesus, eu creio. Você crê? Para derrubar muralhas, para nos tirar do laço do passarinheiro, para nos livrar do homem mau. Há poder no nome de Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. E é por crer tanto nesse Jesus que nos deu a vida para nos salvar, que eu quero te convidar nesta manhã para orarmos juntas. Você vai fechar os teus olhos e nós vamos entregar logo nas primeiras horas do dia as primícias desse dia de hoje, desse mês, desses primeiros dias, né? Desse ano de 2026, hoje dia 15 de janeiro, nós vamos entregar para o Senhor o que nós temos de melhor. Andréia, eu não tenho quase nada de melhor. Eu não ando bem, eu ando com tantos problemas, com tantas aflições, com tantas dores, com tantas tristezas. Entrega isso para o Senhor. Esses dias eu conversando com uma irmã e a irmã falou assim: nossa, hoje eu chorei tanto que as minhas lágrimas parece que secaram. Não tinha mais lágrimas. E eu disse para ela, né, que as nossas lágrimas, elas também são uma forma de oração que Deus recebe. E na palavra do Senhor, tá no Salmo, eu não vou lembrar o endereço agora, em qual Salmo é, se é o 23, não vou lembrar. Diz assim, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. E é isso que eu declaro para a sua vida. Eu sei, muitas de nós têm semeado com lágrimas, têm levantado com o coração sofrido, dolorido, triste, amargurado também, por que não dizer assim? Mas, irmã, eu creio que as nossas lágrimas, ou a nossa condição de nem conseguir chorar mais, o tanto que já chorou, são sementes lançadas no solo fértil do coração de Jesus Cristo. E Ele tem visto a sua dor, Ele tem visto a sua tristeza, Ele tem visto o que fizeram com você, Ele tem visto a sua resistência, Ele tem visto que mesmo que você esteja aos pedaços por dentro, você tem se mantido na presença dele. Fecha seus olhos. Eu quero orar com você e por você. Pai amado, meu Pai, é na condição de filha amada de um Deus tão poderoso, de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo vê, que eu oro agora, que eu ergo as minhas mãos
em favor da minha vida e em favor da vida de cada uma dessas minhas irmãs que estão aqui e que depois vão assistir esse devocional num tempo oportuno. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor as guarde, nos guarde de todo homem mau, de toda tristeza de alma, de toda depressão, ansiedade, crise de pânico. Pai, que nesse ano de 2026 nós possamos viver de fato a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajude, temos tanto a melhorar. Nos ajude, Espírito Santo, nós precisamos de Ti todos os dias. Nós precisamos do Teu direcionamento, nós precisamos da Sua doce voz. E que sejam caladas agora todas as outras vozes, todos os outros barulhos do mundo. E que a partir de hoje você possa ouvir somente e unicamente a voz que dá direcionamento, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Pai, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós nos sentimos perdidas, sozinhas. Nos abrace com o Teu amor. Nos fala ao nosso coração que nós não estamos sozinhas. E que o Senhor está produzindo em nós frutos de obediência, frutos de amor, frutos de testemunho. Em nome de Jesus eu te peço agora, Pai, dê ordens específicas aos Seus anjos a respeito da nossa vida, para que em tudo eles guerreiem e vençam a nosso favor. Pai, onde tiver uma gota de sangue, nossa, nesse momento eu te apresento o meu filho, o Paulo Guilherme. Onde tiver uma gota de sangue, nossa, onde tiver tudo aquilo que leva o nosso nome, que o Senhor possa guardar, proteger, cuidar, amar. Cuida deles por nós, Pai, enquanto nós estamos aqui, ouvindo a Tua palavra, sabendo mais das coisas do Reino. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem nesse lugar, manieta e lança fora todas as setas e todos os dardos inflamados do maligno contra a minha vida e contra a vida das minhas irmãs. Amarrados e lançados no abismo do esquecimento, ou onde o Senhor determinar estão agora, todo espírito de escravidão, todo espírito que tem atentado contra as nossas vidas, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, todo espírito de loucura, todo espírito de enfermidade, depressão, crise de pânico, medo, agora, em nome de Jesus, lançados para sempre no abismo do esquecimento. Espírito Santo, que seja a sua voz e não a minha, a falar com as suas irmãs, a falar com as minhas irmãs e com as suas filhas. Senhor, tira de nós todo o cansaço, toda dor no corpo, toda dor de cabeça, toda manifestação que venha para tirar o nosso foco. Nos ajude a entender daquilo que o Senhor vai tratar conosco hoje e nos liberte de tudo aquilo que nos aprisiona, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui no meio de nós. Fala conosco. Amém? Se você recebe esta oração, coloca aí. Amém. Coloca aí. Amém. Ai, glória a Deus. Irmãs, vocês passaram bem? Vocês estão bem? Hoje o nosso tema é culpa. Nós estamos, você que chegou agora, numa série de 40 dias de cura e libertação. E nós já passamos por alguns temas, né? Muito fortes. Andréia, eu não consegui acompanhar. Está tudo lá no meu canal do YouTube, tá? Entra depois aqui nos meus stories,
que ontem eu postei o link. Você clica no link, você já vai direto para o canal do YouTube e já aproveita e já se inscreva. Adiciona lá o sininho para você receber, né, quando eu postar o devocional. E deixa seu comentário também, né, porque é muito importante, porque o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e passa para mais pessoas assistirem. Marca uma pessoa, deixa seu comentário, coloca lá o que o Senhor falou ao seu coração no devocional do dia, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre culpa. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra, antes de eu trazer a definição para você do que é culpa, lá em Salmos 32, versículo 3. Salmos 32, 3, por favor. Olha que delícia que a minha dermato tá aqui. Doutora Tarsila. Glória a Deus, meu irmão, pela sua vida. Salmos 32, capítulo 32, versículo 3 diz assim. Eu vou ler na versão King James, tá? Pode ser que você leia aí na NVT, na NVI, né? E as versões às vezes trazem palavras diferentes, mas o cunho é o mesmo. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmo 32, 3. Aqui fala do rei Davi. Davi, ele experimentou a culpa quando ele pecou. Ele sentiu o peso da culpa. Por isso ele confessou a Deus. E antes de eu te trazer a definição do que é culpa, eu já quero que você pegue essa chave espiritual para quem está anotando. Quando eu peco, quando você peca, e nós escondemos, mantemos escondidos os nossos pecados, é justamente isso que acontece conosco. Os nossos ossos envelhecem, nós sofremos, nós adoecemos de alma, de corpo e também de espírito. Se você não ouviu ainda eu falar sobre isso, anote aí, vou falar mais uma vez, com muito amor ao meu Senhor Jesus, com muito temor e confrontando as trevas. O que alimenta o inimigo das nossas almas chama-se pecado. Pecado. André, então quer dizer que eu nunca vou pecar? Vai. Eu também. Nós não somos perfeitas. Hoje mesmo, enquanto eu estava orando ali com o Senhor, teve um momento em que eu fiquei muito emocionada e Ele falou ao meu coração sobre confessar os pecados. E aí eu comecei, Senhor, eu confesso o pecado. E fui dando nome, tá? Que você tem que dar nome. Disso. Perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados dos meus antepassados. Né? Não castiga a minha geração por esses pecados. Senhor, tem misericórdia. Porque todas as vezes, amadas irmãs, que nós confessamos os nossos pecados, a gente tira da mão do inimigo das nossas almas essa autorização para ele matar, roubar e destruir. Então, nesse contexto, por isso que eu quis começar fazendo a leitura desta palavra, nesse contexto aqui, Davi estava sofrendo porque ele calou-se por um tempo, né, diante de um pecado, e os seus ossos estavam envelhecendo pelos seus constantes gemidos. Quer dizer, quem está constantemente gemendo é porque está
sentindo dores profundas, agudas. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Então, Andréia, o que é culpa? Culpa, amada irmã, nada mais é do que um peso espiritual e emocional que aprisiona, presta atenção, a mente e o coração, nos impedindo de nos sentir perdoada e restaurada. Então, a culpa, ela é sim um peso espiritual e emocional. Eu costumo trazer a imagem da seguinte forma. Todas nós aqui somos donas de casa, cozinhamos, já fomos ao mercado, não é verdade? Você já deve ter visto lá no mercado, na seção da feirinha, quando eles estão lá organizando os legumes, as frutas, aqueles sacos enormes de batata. Quem já viu? Um dia eu estava fazendo comprando verdura, e o Senhor me mostrou justamente essa imagem. O rapaz estava lá repondo a seção de batatinha e ele trouxe aquele saco enorme num carrinho, abriu aquele saco e foi despejando aquelas batatas, ou pegando, eu não lembro, colocando lá nas gôndolas, né? E o Senhor falou ao meu coração: filha, isso é como se fosse a culpa. Você imagina se esse rapaz pegasse esse saco de batata, é pesado, não é? E trouxesse ele nas costas, lá do depósito para cá. Às vezes pode ser até um curto espaço, mas o quanto ia pesar nas costas daquele homem, né? Daquele menino. Senhor, eu repreendo agora toda dor nas minhas costas. Toda dor nas minhas costas, toda seta, todo dardo inflamado do inimigo contra a minha vida. Saiam agora em nome de Jesus. Repreendidos, amarrados e lançados para sempre. Vocês estão no abismo. Em nome de Jesus, amém. Às vezes eu estou falando as coisas, eu sinto muita dor nas minhas costas, sabe? E quando é um tema desse, é algo espiritual. Aí o Senhor trouxe para mim: filha, pensa, esse rapaz indo lá no depósito, pegar esse saco de batata e vir trazendo para cá. A hora que ele chegar aqui, ele já vai estar cansado. Eu falei: é verdade, pai. Aí ele trouxe assim, ó: imagine se ele carregasse esse saco de batata. Eu não sei nem quanto pesa, gente. Se é 15, 20, 30 quilos, não sei, 50, sei lá. Não tenho essa noção. Imagina uma pessoa que carrega todo dia esse fardo. E aí ele trouxe ao meu coração: esse fardo é a culpa. Por quê? Porque a culpa, ela gera condenação, ela gera paralisação, ela traz para nós um sentimento de indignidade. E todas as vezes que a gente sente esses sentimentos, isso nos afasta da presença de Deus. E agora algo forte para você pensar aí e para você anotar. A culpa, ela pode ser usada pelo inimigo das nossas almas. Para quê? Para nos manter presas a um passado e nos impedir, de fato, que sejamos libertas e curadas. Curadas na nossa mente, curadas no nosso coração, curadas no nosso corpo. Então é algo que o inimigo usa para te manter aprisionada. É algo que o inimigo fica lançando setas aí na sua mente, de situações passadas, de coisas que aconteceram num tempo de ignorância. Porque hoje, muitas coisas hoje, eu vou falar por mim, eu tenho conhecimento. Ó, isso aqui é errado. Ó, isso aqui não agrada ao Senhor. Olha, isso aqui, meu Deus, isso aqui é pecado. E você também. Ou às vezes porque você lê a Bíblia, né? E hoje só não lê a palavra quem não quer. Porque lá no nosso grupo Mulheres Obedientes tem um cronograma
para você ler a sua Bíblia o ano inteiro. Todos os dias você vai ler 2, 3 capítulos. Andréia, eu atrasei. Eu também, gente. Tem 2 dias que eu tô atrasada. Ontem eu peguei firme, dei uma adiantada. Hoje eu termino, em nome de Jesus. Não tem problema. Começa da onde, né? Volta da onde você parou e ó, vambora, vamos avançar. Então não tem desculpa. Por quê? Porque quando a gente conhece a verdade, e Jesus fala isso pra nós, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não somos enganados de qualquer jeito. Eu contei no grupo de mentoria, na aula que eu dei, acho que foi quinta-feira passada, uma situação que aconteceu aqui em casa, que se eu não tivesse o conhecimento que o Espírito Santo tem me entregado, através dos lugares onde eu fui, dos livros que eu leio, dos cursos que eu faço, né, da própria palavra do Senhor, tinha dado ruim. Mas porque eu conheço, porque o Espírito Santo, né, me levou a conhecer, eu sei que aquilo ali, que aquela pessoa estava me oferecendo, era uma forma de ocultismo. Então você precisa conhecer a palavra, porque a palavra é a que liberta, a palavra é a que limpa, a palavra é a que lava. Então o que gera a culpa na nossa vida é o pecado. E o salário do pecado é o quê? É a morte. E a culpa, ela vai gerar um ciclo destrutivo, que começa com o pecado, depois vem a inquietação, a vergonha vai te paralisar e vai te levar a compensar essa vergonha, essa inquietação que você sente que vem através da culpa, com novos erros, entendeu? Tipo assim, pra mim não tem mais jeito, então eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Vocês estão entendendo? E isso vai fazer o quê? Vai te afastar cada dia mais daquilo que Deus tem pra você. E isso vai te afastar cada vez mais de você mesmo. E somente quando nós nos arrependemos genuinamente, verdadeiramente, e somente com o perdão de Deus, essa culpa pode ser dissipada. E eu e você somos libertas desta culpa. Somente assim. Mas é arrependimento. É arrependimento. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fizemos quando nós não conhecíamos ao Senhor. Ou daquilo que nós fazemos ainda conhecendo o Senhor. Eu tenho meditado na palavra, eu tenho lido, eu tenho buscado, e tudo se resume assim, ó, obediência e desobediência. E se eu e você queremos um caminho de bênção, um caminho de paz, um caminho de prosperidade, porque não é pecado ser próspero, nós precisamos obedecer. Tem alguns princípios que eu preciso obedecer. Porque se eu quebrar algum daqueles princípios, o Tiago Brunet, se eu não me engano, ele fala isso. Quando você quebra um princípio te quebra. Olha que forte isso. Quando você quebra um princípio, anota isso aí, não é minha essa frase. Se eu não me engano, é do Tiago Brunet. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Deus não vai abençoar aquele que quebra princípios. André, e quem são esses? Quais são esses princípios? Você tem que ir para a palavra. Você tem que conhecer. O Senhor entregou para Moisés 10 mandamentos. Gente, Deus não deixou nós aqui ao léu, não, como folha de bananeira, não. Vou soltar esse povo aí e eles se viram. Não foi assim, não. Deus, ele orientou aquele povo que estava no deserto. Eu ontem estava lendo a palavra, né? E eu tenho pedido para o Senhor os próximos passos. Eu tenho pedido para o Senhor estratégia para esse novo tempo. E o Senhor tem me mostrado. Ontem ele me mostrou. Olha aqui, ó. Tanto que eu fui estratégico. Eu tirei o povo do deserto.
eu alimentei o povo. Não faltou comida, não faltou água, não faltou proteção. A palavra fala que as roupas não envelheciam, que os sapatos não se desgastavam. Pensa, e aquele povo ficou 40 anos ali. Por desobediência também. Poderia ter feito em menos tempo. Mas vamos voltar aqui, né? Isso já é outra coisa. Quais são as principais causas da culpa? Ponto número 1. Pecados que nós não confessamos, o que eu disse aqui. Quando nós insistimos em deixar embaixo do tapete aquilo que tem que ser trazido à luz. Isso dá espaço para que a culpa cresça dentro de nós, para que ela encontre um lugar, ou melhor, para que ela encontre morada ali junto conosco. Outro ponto, autocondenação. Existem situações que mesmo após a pessoa se arrepender, elas ainda continuam carregando culpa, sabia? Por quê, Andréia? Porque elas não se sentem dignas de receberem o perdão de Deus. Você já se sentiu assim? Eu cometi um erro tão grande, um pecado que na minha visão é tão escandaloso, que mesmo eu me arrependendo e pedindo perdão para o Senhor, eu não me sinto digna de ser perdoada. Ela auto se condena. Já aconteceu isso comigo. Mas eu tô aqui para te dizer que se você pecou, mas que se você se arrependeu, Deus verdadeiramente te perdoou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo para você que nós não vamos pecar, mas nós precisamos aprender cada dia mais, sair dessa condição de pecado. Pequei, rápido, me arrepender. Senhor, me perdoa por isso, por aquilo outro. Eu preciso ter essa consciência e entender que se eu pedir perdão e que se eu me arrependi de forma genuína, não só da boca para fora, não foi só um remorso, porque existem pessoas que às vezes para querer conquistar a outra pessoa, para querer tentar, achar que tá ludibriando Deus, ela sente remorso. Então o que é o remorso? É aquilo que eu falo na hora que eu me senti culpada, que eu me arrependo, mas eu volto a fazer. O arrependimento genuíno, ele traz para nós nojo daquilo que nós fizemos. Repulsa. Eu não quero viver isso. Nunca mais. Porque isso me machucou, isso me feriu, isso trouxe consequências para mim. E isso também feriu e machucou Jesus. Que não existe, gente. Todo pecado tem uma consequência, né? O salário do pecado é a morte. E às vezes não é a morte você lá dentro do caixão, não. É a morte, eu vi falando isso, dos teus sonhos. A morte da sua saúde. Começa a ficar doente. Da sua família. No sentido de perder família, de perder um casamento, perder o amor, o respeito das pessoas que são importantes para você. Outro ponto, condenação dos outros. Pode ser que você tenha ouvido constantemente que você era indigna, que você era sempre a errada, e que hoje você carrega esse fardo de culpa aí nas suas costas. Eu não faço nada certo. Eu sou indigna de receber isso. Eu sou sempre errada. Condenação por parte dos outros. De palavras que os outros liberaram na sua vida, que te machucaram, que te mantém presa nessa culpa. Outro ponto importante aí para você anotar: religião sem a graça, ensinamentos
errôneos de pessoas que pregam um Deus apenas punitivo e sem misericórdia. Isso faz com que as pessoas vivam em condenação. Deus é amor, Deus é misericórdia. Gente, Deus dá chance, Deus avisa. Ontem eu até postei, acho que foi nos meus stories, eu postei também nos meus status. Terça-feira nós tivemos a terça profética lá na igreja. Quem foi sabe o que eu vou falar agora. E o pastor que ministrou lá, o pastor Israel, né, um pastor que veio de fora, ele falou justamente sobre isso. Que Deus sempre levanta alguém, um servo, para falar assim para nós: olha, esse caminho aí que você tá pegando vai gerar consequências ruins, vai te levar à morte, vai te destruir. É ou não é, irmãs que estavam lá? Ele não falou isso? Tá nos meus stories, depois você assiste, ou tá lá no feed da igreja, do Ministério Amós, você assiste. Então, Deus, Ele é um justo juiz. E pensa comigo, o justo juiz, ele vai agir com justiça. Existe um tribunal celestial. Essa aula eu vou dar para as meninas também lá na mentoria. Existe um tribunal celestial. E Deus está lá sentado como justo juiz. E o promotor não vai te acusar de algo que você não fez. Nós vamos ser acusadas, amadas irmãs, por aquilo que nós fizemos. Você sabe por quê? Porque não adianta você achar que você está escondendo as coisas. Eu falei esses dias para uma irmã também, que eu fiz uma oração perigosa para o Senhor. Quer saber? Se você quiser saber, eu vou te explicar o que é uma oração perigosa. É uma oração que você vai ter que ter uma base, porque o Senhor vai te responder. E às vezes, muitas das vezes, Ele vai te responder e Ele vai te mostrar coisas que vão doer em você. Só que esta oração, né, que eu coloquei como perigosa, porque eu sabia que o Senhor ia me responder, Ele trouxe as respostas. Então, Ele é um Deus que vai julgar com justiça. Fez errado, desobedeceu, você vai colher. Obedeceu, você vai ter bênçãos. E não é você que vai correr atrás da bênção. Lá em Deuteronômio fala isso. São as bênçãos que correm atrás daqueles que obedecem. Então nós precisamos entender isso. E o que a culpa gera, Andréia, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito? A culpa, quando ela não é tratada, ela vai afetar todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Importante você lembrar, nós somos um ser. Corpo, alma e espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos seres espirituais vivendo em condição humana. Não é o contrário. Existe um louvor que fala, né? Eu não sou daqui. Aqui não é o meu lugar. Eu acho que é mais ou menos assim. Porque nós não somos daqui. Nós não fomos criados por Deus para viver aqui para sempre. Nós somos seres espirituais vivendo em condições humanas. É forte isso, né? Então tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai afetar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então aí, a culpa na nossa alma, no nosso emocional, no nosso psicológico, o que ela vai trazer? Ansiedade, depressão, sensação de indignidade, estima baixa, baixíssima. No nosso espírito, o que essa culpa traz para o nosso espírito? Falta de ousadia para orar, para chegar a Deus. Você não vai conseguir chegar a Deus como Pai, porque você se sente culpada. Você pensa, ai, Deus não me perdoou. Dificuldade de receber esse perdão de Deus, de sentir a presença de Deus.
No nosso corpo, envelhecimento precoce devido ao excesso de estresse, dopamina em excesso, cortisol em excesso, que são os hormônios, né, que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso corpo, que regulam o nosso estresse. Então, se tá alto demais, traz aquela descarga que te descompensa seu corpo todo. Isso aconteceu comigo muito recente. Então a culpa, ela traz isso para nós. Não tem nada de bom. Eu sei que você já fez muitas coisas. Coisas que desagradaram a Deus. Coisas que afetaram outras pessoas. Mas o convite que o Senhor faz hoje para nós é: filha, eu estou aqui para te perdoar. Eu estou aqui para tirar esse fardo de você. Para fazer com que como eu disse agora há pouco, esse saco de batata saia aí das suas costas e você possa de fato viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Liberte-se da culpa. Sabe o exercício que eu sempre faço quando é algo relacionado à culpa? Eu penso assim, vê se faz sentido aí pra você. Não tinha como eu tomar outro tipo de decisão vivendo no contexto mental que eu vivia naquela época. Por isso a palavra nos fala lá em Romanos que nós devemos renovar a nossa mente. Porque a pessoa que domina aqui, a pessoa que entendeu como a mente funciona, ela não é uma pessoa que é levada por ventos de doutrina. Porque o seu corpo vai obedecer aos comandos da sua mente. Então, se eu entendo que eu sou perdoada, que eu sou amada, que eu sou redimida, que não importa o que aconteceu, o único pecado na Bíblia que fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você está aqui ouvindo, tendo esse entendimento, com certeza você não pecou contra o Espírito Santo. Os outros têm perdão. E é isso que o Senhor está te oferecendo hoje, nesta manhã. Ser liberta da culpa. Ser curada dessa culpa que tem te adoecido. E como eu faço isso, Andréia? Parando de ignorar que você sente culpa e resolvendo de forma correta. Começando, primeiro passo, confessando os seus pecados e entendendo que após o seu arrependimento você recebe o perdão de Deus. Você quer ver? Anota aí, 1 João 1,9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para isso eu preciso fazer um movimento. Qual que é esse movimento? De ir até Jesus, de confessar os pecados. A partir de hoje, começar a rejeitar a autocondenação. Eu não mereço. O que eu fiz é muito sério. Anota aí Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto 3. Troque a culpa na sua mente pelo amor, pela misericórdia de Deus. E se sinta verdadeiramente perdoada. Lembra o exercício que eu passei agora? Não tem como, não tinha como eu tomar uma decisão diferente, eu fazer de forma diferente, com a mentalidade que eu tinha naquele tempo. Por isso que eu falo, eu oro todos os dias, Senhor, eu consagro a minha mente a Ti, eu elevo meus pensamentos a Ti, renova a minha mente, eu quero ter a mente de Cristo. É uma oração aí para você pegar, para você fazer todos os dias da sua vida. Senhor, eu quero ter a sua mente, eu não quero ter uma mente escassa, eu não quero ter a mente desse mundo, eu quero ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a mente que nos conduz ao perdão, a
livrar dessa culpa. Comece a declarar, gente, tem muito poder nas nossas palavras. Palavras são sementes lançadas no mundo espiritual. O mundo espiritual é movido por palavras. É só você entender lá em Gênesis. Quando Deus falou, haja luz e houve luz. Comece aí a declarar a sua liberdade e comece a andar em fé. Anote, Salmo 103, 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as transgressões, os pecados, aquilo que nos leva a ficar longe dEle. Declare com fé, eu sou livre em Jesus. Os meus pecados são perdoados, a minha culpa é perdoada. Eu lanço agora a minha culpa para o único que pode me perdoar, para o único que pode me curar, para o único que pode segurar nas minhas mãos e me ajudar nesta caminhada que muitas vezes é difícil, que muitas vezes é dura, que muitas vezes é injusta. Não é verdade? E eu quero te convidar agora a orar comigo esta oração. Sabe por quê? É para você ser livre dessa culpa. Quem topa? Para nós orarmos com sinceridade e com muita autoridade. Você precisa entender que você tem autoridade. André, eu tenho. Por quê? Porque Jesus te deu essa autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e nenhum mal vai te causar. Nenhum mal. A autoridade não é no nome da Andréia, não é no seu nome, não é no nome de Jesus. Eu sou apenas um canal por onde jorra aquilo que Deus quer te entregar. E Deus não nos quer nesse ano de 2026, né? Não só nesse ano, mas na nossa vida, que nós ficamos assim, ó, cansadas, exaustas, com peso de culpa, peso de dor. Ele não nos quer. Vamos orar? Repete comigo esta oração. Pai Celestial, hoje eu reconheço que a culpa tem me paralisado e me afastado da Tua presença. Eu confesso os meus pecados diante de Ti e creio que pelo sangue de Jesus eu sou purificada. Renuncio a todo espírito de culpa, autocondenação e indignidade. Declaro que sou perdoada, amada e restaurada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora com autoridade, sem medo, não precisa ter medo. Com autoridade. Diga comigo, espírito de culpa, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de autocondenação, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de rejeição, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de acusação, peguem todos os seus lixos e em nome de Jesus saiam para nunca mais voltar. Espírito de paralisia espiritual, em nome de Jesus, saiam. Espírito de medo de errar, em nome de Jesus, saiam agora e não voltem nunca mais, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você concorda com essa oração, coloca aí, amém. Amadas irmãs, a culpa é um fardo que precisa, que deve ser lançado sobre Deus. Ele fala isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim e de você, Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. E para finalizar esse momento, quem te acusa é o inimigo. Ele te acusa, eu tenho dito isso esses dias, essa semana eu disse isso pro meu piscineiro aqui de casa. Terça-feira, antes de ir pro culto, estava ali conversando e eu falei pra ele assim, deixa eu te falar uma coisa, Satanás, né, ele me contando algumas coisas dele lá, eu falei, Satanás, ele te entrega com uma mão e ele toma pra carregadeira. Quem tem misericórdia de nós chama Jesus Cristo. Satanás, ele quer te matar, roubar e te destruir. E ele nunca vai te oferecer algo que é ruim aos seus olhos. Ele vai sempre te oferecer algo que é bonito, que é gostoso, mas que tem um preço de morte.
Você entendeu? Então quem te acusa é o inimigo, mas quem te justifica, quem te ama, quem te perdoa é Deus. Amada irmã, não carregue o peso que já foi levado lá na cruz. Receba agora, em nome de Jesus. Receba agora o perdão e caminhe em liberdade, porque você é livre. Jesus não nos fez para sermos cativas, para sermos prisioneiras das nossas dores, das nossas culpas ou de qualquer outra coisa. Deus nos fez para sermos livres. Então receba a liberdade. Amém? Fez sentido para você o devocional de hoje? Coloca aí para mim nos comentários, por favor. Enquanto eu orava, alguém sentiu algum tipo de mal-estar? Ontem uma irmã, o Senhor me incomodou para mandar mensagem para ela, e ela falou: André, eu senti, né, um mal-estar. Eu falei: irmã, é importante falar lá na hora pra gente orar, né, diante disso. Teve alguém que sentiu vontade de vomitar, arroto, bocejo, né, às vezes um incômodo na barriga, vontade, né, de ir no banheiro mesmo, sonolência assim, com os olhos bem cansados, puxados, dor nas costas, como aqui quando eu iniciei que eu orei, lembra? Dor de cabeça que não estava sentindo e de repente começou a sentir. Teve alguém que teve algum desses sintomas? Falem pra mim. Chorar. O choro, muitas das vezes, minha irmã, é de algo que precisa ser curado ou que já está sendo curado. Eu acredito que diante de tudo que nós estamos vivendo aqui, já é de cura que o Senhor está usando, né? Neste momento, desse momento aqui, desse devocional, para que haja cura aí na sua vida. Dor de cabeça. Quem mais, gente? Não tenha vergonha de falar, tá? Dor de cabeça. Alguém sentiu alguma coisa desses sintomas que eu falei? Você não vai sair daqui sem eu orar por você a respeito disso, tá? E você vai ser curada. Tenha fé, essa dor de cabeça vai sarar. Teve algum outro episódio? Dor de cabeça, dor nas costas, vontade de vomitar, arroto, bocejos. Teve somente essa irmã com dor de cabeça? E a nossa irmã Eliana com choro, que eu tenho certeza que já é de cura? Então eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo no nome do teu filho Jesus todo o incômodo que essas minhas irmãs possam ter sentido. Aquelas que falaram e aquelas que às vezes não falaram, mas sentiram. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito que trouxe dor de cabeça para essa minha irmã. Amarrados e lançados no fundo do abismo do esquecimento para sempre, em nome de Jesus, amém. Irmã, seja livre, receba a sua cura. Dor de cabeça, eu te dou uma ordem, saia agora em nome de Jesus. Seja livre, tá? Depois você me conta se você ficou bem. Tenho certeza que ficou. As lives estão salvas. Você que não acompanhou desde o início, estão todas no meu canal do YouTube. Todos os dias eu coloco o link nos stories. Você vai lá, assiste tudo. Hoje nós falamos sobre culpa. Amanhã, deixa eu ver a agenda da manhã aqui, gente. Porque eu não fiz segunda-feira, né? Então, como eu não fiz segunda-feira, a gente perdeu um dia. Abusos, tá? Amanhã o nosso tema é abusos. E aí na segunda-feira, em nome de Jesus, eu volto com outros temas. Tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Estamos juntas. Quem não assistiu, assiste toda a série que está lá no meu canal do YouTube. Fiquem na paz. Até amanhã.